Essa palestra também está sendo apresentada no Facebook. Sim, está, simultaneamente. Boa tarde para todos. Cá estamos nós de novo. É sempre um prazer, eu adoro essas nossas reuniões pelo Zoom, porque eu vejo todo mundo sorrindo e amigos. Temos hoje o prazer e a honra de receber o professor Alessandro da UF, que vai nos apresentar uma palestra muito especial. E o tema hoje está na boca de todos os jovens, adultos, que é a nossa inteligência artificial. Vamos aprender juntos para saber um pouco mais o que é inteligência artificial? Professor, muito bem-vindo e o microfone é todo seu. Boa tarde a todos, olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Alexandre Chagones, eu trabalho na UF, na parte de administração, mas também sou professor. Temos projeto em escolas do estado do Rio de Janeiro, e nesse projeto a gente tenta introduzir a inteligência artificial no ensino médio, através de reuniões com professores, com alunos, com a administração da escola, com pais, com responsáveis, tentando abarcar aí tanto os alunos como os docentes, como também a sociedade de uma forma geral. Então, através desse projeto, né, que a gente elaborou em conjunto com a Secretaria de Educação do Estado do Rio, a gente está numa escola modelo em Niterói, chamada Aurelino Leal, Colégio Aurelino Leal. E a gente já vai fazer um ano nesse projeto na escola. A intenção é que a gente tenha uma foto da escola antes da implantação do projeto, a implantação do projeto propriamente dito, e uma foto da escola após a implantação do projeto. Com isso, a gente vai ter aí um antes e um depois, para a gente já ver de que forma a inteligência artificial afeta o ensino, a educação, especificamente no ensino médio, né? Uma outra, uma outra avaliação desse projeto seria também o que os jovens dessa escola podem ter de opção na vida deles. Então, nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre a escola particular e a escola pública. Obviamente, o aluno de uma escola particular sai muito mais bem preparado que uma escola pública, infelizmente. Então, a intenção desse projeto é diminuir pelo menos um pouco essa diferença nesse sentido técnico. Obviamente que não vai ser a solução, porque a solução está desde a escola de base, né? Se a gente tiver uma solução desde a escola de base até o ensino médio, com certeza esse aluno vai ser em pé de igualdade com um aluno da escola particular. Mas a intenção é diminuir um pouquinho esse gap, fazer com que esse aluno da escola pública tenha uma visão de, de opção nessa área técnica de IA, que permita que ele possa abarcar aí um mercado de trabalho que ainda tem muita necessidade e muita demanda. Uhum. Então, esse é o contexto, tá, que foi feito esse projeto, que é baseado nessa apresentação, né? Agradeço aí a Mr. Stefani pelo espaço, agradeço a todos que estão aí com a gente. E vamos começar. A intenção é fazer uma breve explanação da IA na educação Uhum. e que a gente possa abrir para um debate. Eu acho que é interessante que a gente não só ouça, né, não só Uhum. tenha um aspecto passivo de ouvir, Sim. mas que a gente também coloque as dúvidas, coloque as Uhum. questões, queira colocar alguma ideia, que é importante também, né, e que tudo que possa ajudar, que a gente, enquanto sociedade, possa ajudar esses alunos Uhum. para que eles tenham um futuro um pouco melhor, mais promissor, com mais opções. Uhum. Tá? Essa é a grande ideia na área de educação, a IA na área de educação. Obviamente também, sem esquecer dos professores, que a Uhum. verdade é que está todo mundo muito perdido ainda, por É. causa da IA, que é uma coisa muito nova, né? Sim. Vamos aí botar 1, 2 anos. E a gente sabe que os professores não têm a estrutura para Sim. entender esse tipo de coisa nesse sentido que está sendo colocado. Porque a IA não é só a parte técnica, não é só você criar
uma plataforma de inteligência artificial, é o que vem com isso tudo. Questões éticas, questões de vieses, né? Vamos botar aqui uma questão bem simples, para a gente poder parar para pensar, tá? Se eu uso o Word para criar um texto, ok, eu estou usando o Word como uma caneta, tá? Sim. Mas se eu uso a IA para criar um texto, não é a mesma coisa. Por quê? Porque a IA vai buscar no banco de dados textos ou parte de textos para mim, para que eu possa criticar isso. Então, esse texto é meu, já que eu estou usando o texto de outras pessoas. Sim. Quem são essas outras pessoas? É. Quando a gente faz uma referência, a gente sabe. Ah, estou lendo o livro tal, página tal, autor tal. Ok. A IA não traz isso. Sim. Ok? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Quem fez aquele texto? Quem fez aquela descoberta? Fui eu? Ah, você fez a pergunta e a respondeu. Mas ela respondeu baseada em conhecimentos anteriores aos meus, que talvez eu não tenha conhecimento. Sim. Então, até que ponto isso é uma coisa inédita ou não? Qual é o ineditismo disso? Tá? No Bom, vamos caso deixar as do perguntas para depois, professor, né? seria, ela não tem o seu DNA. Exato. A Ela gente bebe no deixa de DNA dos ter outros. o seu DNA para se transformar no DNA de uma máquina. Não, dos dados, não é nem da máquina, né? É dos dados que existem na Sim, internet. no sentido máquina que contém o Os data, dados. Sim, né, os sim, sim, dados, nesse sim. sentido. Eu já vou abrir para o senhor. Essa é a apresentaçãozinha que eu fiz, né? Para a gente seguir um roteirozinho. Então, a inteligência artificial, ela está em vários setores. Aqui a gente vai abordar mais a educação, né? Então, o que a inteligência artificial pode fazer pela educação, né? Por exemplo, torná-la mais personalizada. A gente vai entrar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Mas, por exemplo, hoje, uma turma com 60 alunos, é praticamente impossível o professor dar uma atenção ao aluno A, B ou C, saber qual aluno realmente está com problema em determinada parte daquela matéria, daquela disciplina. E a IA veio para tentar minimizar esse problema. Tá? Uhum. Pode passar, por favor. Deixa eu ver onde que está para passar, porque eu estou dando enter e não está passando. Que estranho. Não está indo? Não está indo, não está indo, porque Bom, eu vou lendo aqui no próximo. Se passar, a gente depois acompanha. Então, o próximo é o que é a agora IA. consegui, Ah, consegui. foi na hora que eu falei. É, Tá? Então, o que é a IA? A IA, gente, nada mais é do que uma plataforma em que você executa perguntas, questionamentos, pede para elaborar textos, documentos, e essa plataforma te retorna uma resposta, vamos dizer assim. Então, se eu disser assim, crie uma dissertação sobre IA na educação, com 10 páginas, a plataforma vai criar uma dissertação de 10 páginas sobre IA na educação. Tá? Ah, que bom, então agora não precisamos criar nada. Bom, a gente tem que parar para pensar pelo seguinte: tudo que a IA pesquisa, ela vai dentro de um banco de dados que nós temos, que é chamado internet, que é o maior banco de dados do mundo. Ah, hoje nós temos uma massa de dados enorme dentro da internet que nós nunca, enquanto humanidade, tivemos. E isso cresce espantosamente, exponencialmente. Então, quando você coloca, cria uma tese, ou uma dissertação, ou um TCC sobre IA na educação, ele vai pegar aquela massa de dados que nós temos ali, né? E através de um algoritmo, cada, cada plataforma tem o seu, o ChatGPT tem o seu algoritmo, o Gemini tem o seu algoritmo, o Bing tem o seu algoritmo, são plataformas que são usadas na inteligência artificial. Vai trazer para você a resposta, cada um vai ter uma resposta diferente do outro, obviamente não serão respostas iguais. uhum. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe uma unanimidade, e nem deve existir, sobre esse tipo de pergunta e questionamento. Mas diz outra coisa também, que nós temos que fazer a nossa parte crítica em cima
dessa resposta. Isso quer dizer que tudo que a internet, junto com a IA, nos dá como resposta, deve ser criticado. Ou seja, nós temos que ler aquilo ali para saber se a resposta que nos foi dada está de acordo com o que nós queremos. Na verdade, o que a IA nos traz é um direcionamento, é um modelo daquilo que a gente quer escrever. Eu já fiz muitas vezes perguntas e pesquisas com a IA e a resposta dela foi totalmente diferente daquilo que eu queria. Ah, então não presta, então não funciona. Não é bem assim. Às vezes também a pergunta que a gente faz não está condizente com aquilo que a gente está querendo dizer. Tá? Daí também vem um dos grandes problemas desse projeto que a gente tem nas escolas, que muitos jovens não sabem bem o português. Se eles não sabem bem o português, como é que eles vão saber o que perguntar aquilo que eles querem saber? Tá? Então, a IA, ela não resolve problemas, mas ela também nos coloca outros problemas que nós temos que resolver antes de entrar na IA. Tá? Então, se um aluno ele não sabe dizer aquilo que ele está pensando, que ele quer, ele não vai conseguir usar uma plataforma de IA. Tá? Então, primeiramente, nós temos que saber nos comunicar. E isso, apesar de parecer ser simples, não é. A comunicação é uma das grandes questões que nós temos até mesmo dentro de empresas, dentro de escolas. Então, às vezes, você diz uma coisa, mas quer dizer uma coisa, mas diz outra. Né? E é isso, dentro de uma linha de uma empresa, por exemplo, vai chegar no ponto final totalmente diferente daquilo que você quis dizer. Isso também acontece na escola. Né? Às vezes, até por culpa Inclusive, de um professor. professor, na hora da prova, o linguajar que ele vai usar, com certeza vai ser muito diferente e até inferior ao material que ele foi apresentando durante o ano, porque ele fez uso da máquina e na hora do é você e você, não vai ser igual, não é É, verdade? o que acontece é que a gente tem um preparo dos nossos alunos Uhum, muito ruim dentro da alfabetização, por exemplo. sim. Né? A gente teve um período em que os alunos eram aprovados automaticamente. É, Então, isso nos levou a ter alunos que não sabiam, eram analfabetos funcionais no final do ensino médio. é, E com isso, o que acontece é que quando esse aluno vai para um ensino profissionalizante, como técnico, como uma faculdade, como um curso tecnólogo ou qualquer que seja, sim. aí vai ser uma primeira barreira, É, né? Ali vai ser uma primeira barreira. A segunda barreira vai ser o próprio mercado de trabalho. E se o aluno realmente não tiver como se comunicar, como se fazer entender, como colocar as ideias dele claramente e defendê-las, sim, ele não se sustenta no mercado de trabalho. Apesar que ele possa ser um ótimo pensador, criador, inventor, mas se ele não conseguir se comunicar, sim. não adianta. Né? Quem é das mais antigas aí tinha um ditado muito interessante do Chacrinha, que dizia: quem não se comunica se trumbica. E é verdade. Verdade. Quem É. não consegue expor as suas ideias pode ser um grande cientista, um grande descobridor. Se você não coloca aquilo de uma forma que as outras pessoas entendam Sim. e comprem a sua ideia, não adianta nada. Você É. pode inventar Uhum, o mais tecnológico, uhum, a mais tecnológica solução. Se você não conseguir colocar aquilo para as outras pessoas, ninguém sim. vai conseguir entender aquilo que você está fazendo. Uhum, Tá? Bom, então, basicamente, a IA serve para isso, para que a gente possa, dentro da nossa escola, ou universidade, uhum, ou instituto, fazer com que a gente tenha uhum, uma abordagem diferente em relação ao aluno. uhum, Tá? Então, agora nós temos o feedback, que é o retorno. Né? E entra dentro da personalização que eu uhum, estava falando com vocês. Tá? A personalização ela serve para que a gente possa acompanhar o aluno mais perto. Então, vamos lá. O aluno faz uma prova. Tá? Vamos supor que a gente coloca essa prova digitalmente. Cada aluno tem o seu computador. uhum, E depois que a prova é feita, tá?
a inteligência artificial vai pegar cada aluno que fez essa prova e vai gerar para você, professor, uma planilha com erros e acertos desse aluno, obviamente, em cada área da disciplina. Avaliação. Isso. Pode ser um trabalho, pode ser uma avaliação, né? Então, com isso, não só com uma avaliação, mas com as suas avaliações semestrais, bimestrais, Sim, mensais, criar você vai um ter, gráfico. você cria um gráfico, você cria ali qual aluno tem mais demanda por problemas em determinada disciplina, qual Sim. disciplina ele não tem problemas, então você já Uhum. pode dar uma tranquilizada naquilo ali. Você pode ver em termos de turma, né? Você pode ver qual o problema está tendo na turma. Então, você pode tanto ver individualmente, É. quanto por grupos, quanto por turmas. Mas isso, assim, em minutos. Você não precisa gastar um dia inteiro, 2 dias numa planilha, tá? Então, você jogando isso na inteligência artificial, ele recalcula isso para você e te dá o retorno em minutos. Com isso, você não tem a perda de tempo para poder ficar Sim, durante um final de semana, né, que o professor às vezes deixa o final de semana para corrigir as claro. provas. Tudo. Se você fazendo a prova digitalmente, as respostas já entram digitalmente na IA e É. com isso você tem a resposta instantânea, tanto do gabarito quanto esse feedback que você vai ter personalizado dos alunos, tá? Ai, Então, fantástico. vamos passar para o próximo, é a Auto- automação, tá? É uma coisa bem simples de explicar, porque, por exemplo, quando você cria uma prova, quando um professor vai criar uma prova, ele tem que pesquisar as perguntas, ver quais Sim. perguntas cabem dentro daquela disciplina que está sendo dada. É um Uhum. outro gasto de tempo, Sim. tá? Se você chega num ChatGPT, num Bing, num Gemini e digita, crie uma avaliação para o segundo ano do ensino médio, referente ao primeiro semestre, ao primeiro bimestre, em História do Brasil, abordando a abdicação. Pronto. Você vai ter ali com 10 questões discursivas e pronto. Então, você já vai ter a sua prova elaborada ali. Volto a dizer, é a prova final? Já está pronta? Não. Obviamente, você vai ter que fazer algum retoque, você vai É, ter que os mudar alguma ajustes. coisa para ficar do jeito que a sua turma, que os seus alunos precisam. Sim. E você, enquanto professor. Mas te digo que você gasta aí, deixa de gastar umas 2, 3 horas de pesquisa. É. As questões já vêm pré-prontas. Você vai adequar as questões. Pode modificar uma. Você pode digitar assim, modifique a questão 3 referente a tal coisa para tal coisa. Ele vai ali e muda. É. Tá? Então, a facilidade que você tem, tanto para poder realizar a prova em termos de pesquisa, quanto para modificar as questões, é muito grande. Então, uma prova relativamente simples, Uhum. você cria ela em 15, 20 minutos, 30 minutos, não mais do que isso. Uma coisa, uma tarefa, um professor gastaria em média 2, 3 horas, dependendo do tipo de prova. Uhum. Tá? Outra coisa, se você quiser fazer provas diferenciadas, né? Muitos professores fazem isso, questões diferentes, Uhum. você também pode fazer. Né? Você pode pedir para ele criar o modelo A, B, C. Cada modelo tem 10 questões sobre determinada disciplina, determinada área, e por aí vai. Uhum. Eu Então, acho que o perigo está o que você pergunta para que ele te dê a informação. Porque é, a aí é gente, que no tá. momento, Eu está vou falando deixar. sobre na educação, né? Mas isso Eu vou. abre um parâmetro muito interessante e perigoso, de certo modo, que você pode É, pedir como é que se constrói uma bomba atômica. sim. Mas, como tudo na internet, também existe isso. Você pode Exato, é entrar uma faca de dois legumes. exatamente. Você tem vários lugares que você entra e pesquisa sobre como construir bombas. Não precisa ser como uma bomba Exatamente. simples, É, e ele né? vai te E dar. tem essa informação, e existe essa Tem. informação, É, né? Eu sempre falo que a internet, como qualquer tecnologia nova, é igual uma faca. Você corta o pão e mata alguém. Depende do uso que exatamente. você vai dar, né? Exatamente. Então, Poderia fazer uma pergunta aqui no meio? pode, por favor. Bombas que você falou, tá, bomba atômica, mas
bombas de terroristas, elas são incrivelmente simples de serem feitas. Com qualquer material de qualquer cozinha, você pode, não uma bomba que explode uma cidade, mas uma bomba que pode matar pessoas, ferir pessoas. E o chat GPT, se não for filtrado, ou qualquer inteligência artificial poderia ser potencialmente letal e ajudar o terrorismo. Por exemplo, com panela de pressão e açúcar, cara. Só esses dois ingredientes você pode fazer uma bomba. Sim, Sei lá, deu errado, mas pelo menos que eu ouvi. Então, tem essa cautela que você precisa ter. Olha, esse tipo de informação você pode conseguir até na Deep Web, por exemplo, tá? De uma maneira simples. Eu não vou colocar aqui, até mesmo porque tem sites que ensinam a fazer isso, mas eu não vou colocar aqui como chegar a isso, porque vai estar aberto isso no Facebook, vai ficar gravado no YouTube, e não é não, interessante não, colocar isso não dessa é forma. nosso objetivo. Nosso objetivo é Exatamente. mostrar Together for Peace, né? Together for Peace e essa preocupação, né, da inteligência na educação. É, É. Mas eu posso te garantir que não é uma coisa complicada. Infelizmente, era para ser. é. E só para poder explicar um pouquinho sobre isso, a regulamentação que está sendo feita na União Europeia e está Uhum. tendo início também nos Estados Unidos visa exatamente isso. É, Obviamente que isso não vai ter fim, porque tem países que não vão ah, entrar nesse acordo é. feito pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Aderir. É. Então, infelizmente, vai ter ainda, teremos nichos de lugares que podem ser pesquisados com esse tipo de pergunta, de Uhum. questionamento, e você vai ter essas respostas. É. Mas serão mais escassos, mais difíceis, Uhum. né? Tecnologicamente falando, você tem formas de inibir isso, mas impossível não vai ser. Uhum. Tá? Da mesma forma que você tem técnica para inibir, você consegue passar por cima disso. É. Mas nossa intenção aqui é cada vez mais seja dificultado. Tá? Bom, a acessibilidade. Né? Então, nós temos aí acessibilidade em dois termos. Tá? A acessibilidade em termos sociais e a Uhum. acessibilidade em termos de saúde. Então, nós temos muitos alunos que não têm um celular, que não têm um computador. E esses alunos eles ficam cerceados de conseguir acessar a IA. Obviamente que hoje em dia um aluno que não tenha um celular ou não tenha acesso ao celular é muito difícil, Uhum. mas não é impossível. E além de ter acesso ao celular, tem que ter acesso à internet também. É. Então, parece ser pouco, mas tem alunos que realmente não têm É. esse tipo de contato com Uhum. esses É, equipamentos. o senhor sabe, professor, antigamente, por exemplo, antes da internet, a gente fazia a pesquisa na Certo. biblioteca da escola, na biblioteca externa, mas com a computação, as bibliotecas eu acho que não existem mais. Mas aí seria o caso de se abrir espaços, como tem as Lan House, para que esses alunos tenham acesso, né, a computadores, né, e teriam, vamos dizer assim, um valor irrisório que eles pagassem para ter uso, né, aqueles que não É, têm em casa, né? a questão toda é que, primeiro, que isso é um projeto que realmente não é barato, não é um projeto que tem o seu valor É, onerado. E segundo, que tem muitos alunos que não têm nem dinheiro para passagem para chegar nesses lugares. é, Né? O interessante seria que a escola oferecesse esses isso, lugares, esses espaços, sim, tá? Os laboratórios dentro das próprias escolas. é, Mas ainda como eu falei, uma solução cara. é, Lógico que as escolas na Europa, todos os alunos têm o seu notebook ou o seu tablet, enfim. é. Mas aqui ainda isso está bem difícil de ser alcançado. Eu acredito que quando o governo se der conta da importância de uma população com educação, como isso, é, é necessário
importantíssimo para o progresso do próprio país, né? Você Sim, educando, você diminui os malefícios de uma sociedade com ignorância, né? sim, sim, Então, com certeza. o que é gasto hoje na educação é o ganho no futuro próximo, né? É. A Coreia do Sul, eu sempre uso a Coreia do Sul como exemplo, né? Que há Sim, 50 anos atrás a Coreia do Sul não era nada. é. E hoje a Coreia do Sul desponta aí, E né? em pouquíssimos anos, É, professor. 50 anos, 50, 60 anos, não é nada. Isso é Claro, um piscar de olhos, é. né? Isso é menos que uma vida humana. Sim. Então, realmente tem como fazer. O que falta é vontade para fazer, É. né? Alguém realmente se empenhar para Isso, investir e isso. conseguir mostrar os resultados, até num período razoavelmente curto, né? Sim, Dessa sim, importância da educação de qualidade, porque sim. quali- educação fajuta não serve Não, para... isso aí não adianta para gente não, para ninguém isso adianta, né? Exatamente. Então, voltando à Próximo. acessibilidade, Uhum. oi, pode falar. Não, eu posso próximo ou o senhor ainda quer falar? Não, é só para fechar a acessibilidade. Há outro tipo de acessibilidade é quando nós temos alguma coisa que impeça isso de forma saúde. Por exemplo, um aluno que não sabe se expressar vocalmente, né? Então, a IA pode ajudar esse aluno no sentido em que pode pegar esse áudio e melhorar esse áudio do aluno para que possa ficar entendível, Uhum. tá? Nós temos o caso de vários cientistas, né? Inclusive o Steve Hawking, que é o mais famoso, em Uhum. que ele não tinha mobilidade praticamente nenhuma, só mexia os olhos, e ele conseguia se comunicar usando técnicas de IA. Tá? Então, só para a gente ter a noção do que a IA pode fazer pela gente, É nesse termo de acessibilidade. aquele cientista, Stephen Hawking. isso, que fizeram até o filme. Isso, teoria de E tudo. ele já usava a inteligência artificial naquela época, olha só. Gente, a inteligência artificial, ela não vem de agora, tá? Ela foi lançada na década de 50, 60, Sim. tá? E essa inteligência artificial, ela ficou parada, entre aspas, porque a Uhum. gente não tinha hardware, né? A gente não tinha computador Sim. com potência para que pudesse ter um banco de dados, uma qualidade de banco de dados, para que a inteligência artificial pudesse ser utilizada. A partir do momento que a gente tem um poder computacional e banco de dados, como é a internet, aí cria-se o local perfeito, o período perfeito para que a gente possa usar a IA. Tá? E a IA sem banco de dados não existe. A IA ela precisa do banco de dados, ela precisa de dados para poder ser usada. Se a gente não tiver dados, não existe IA. Tá? Então, como hoje nós temos a maior massa de dados do mundo, nós nunca tivemos uma massa de dados como essa, que é a internet, e temos poder computacional para isso, então criou-se um ambiente perfeito para a IA poder deslanchar. Tá? Agora sim, a gente pode passar para a próxima, que é desafio na educação. Não, isso aí já foi. Acessibilidade também já foi. Aí. Bom, aqui tem um pouquinho do que a gente já falou, né? O que falta para que a gente possa deslanchar com a IA na educação? Primeiro é o custo, que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente criar um laboratório numa escola que tenha máquinas realmente capazes de fazer um bom acesso à internet, que tenha plataformas de IA, né, instaladas, para que os alunos possam até comparar as respostas de umas com as outras. Professores capacitados para isso, que é a terceira ali, a formação, tá? Então, não adianta só a gente colocar um laboratório na escola. Se você não tiver preparo dos professores. Tá? Se os professores não tiverem como passar isso para os alunos, tudo vai virar um elefante branco. Não vai ter sentido aquilo, sabe? Então, antes mesmo da gente ter esse laboratório, a gente tem que treinar esse professor, a gente tem que formar esse professor para que ele possa ser capaz de passar isso para os alunos. Né? Ou ter um professor específico de IA para que possa passar isso para os alunos e, né, concomitantemente, ao mesmo tempo,
Sim. passar isso também para que os professores possam utilizar dentro das suas disciplinas. Tá? Então, veja que não é uma coisa muito simples. Essas duas coisas têm que andar juntas. Não adianta o teu professor sem o laboratório e não adianta o teu laboratório sem o professor estar formado. Tá? E aí entra aqui no meio o componente que talvez seja também um dos mais valiosos disso, que é a ética. Como é que eu vou chegar para um aluno agora e falar, olha, como é que você vai fazer um trabalho usando a IA de uma forma ética? O que seria usar a IA de uma forma ética? Né? A gente, que é um pouquinho mais velho aqui, sabe que quando a gente fazia os trabalhos, né, como a Miss Pania falou, a gente ia numa biblioteca ou em casa, pegava a enciclopédia Barça, século XX, enfim. Sim. E o que que a gente fazia? A gente copiava, né? A gente copiava, só que copiava com a mão, manualmente. Pegava uma folha de papel, caneta e copiava. Agora, até há pouco tempo, as pessoas usavam copia e cola do Google, né? Trabalho sobre biologia, mitocôndria. Aí você vai lá, joga no Google e te dá ali vários sites, você vai no site, copia e cola, copia e cola, copia e cola, pronto, seu trabalho está feito. A diferença da IA é que a IA cria já o roteiro, você não precisa nem ler bem o que você é, vai apresentar, caso você não queira fazer uma crítica. Volto a dizer, pode muita coisa que a IA apresentar para você como resposta não estar de acordo, tá? Então, o cara vai te perguntar que horas tem, você vai responder uma melancia. Então, tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, Mas, professor, por exemplo, na minha época de escola, quando a gente tinha que fazer um trabalho, você lia o texto, ou enfim, o livro, então, aí você tinha que fazer um resumo. E, inclusive, se por acaso você está mencionando alguma coisa de um determinado livro, você tinha a obrigação de fazer referência, porque aquele texto não era seu, era sim, tem copyright, sim, entende? Então, aí que também vale a ética, né? De sim, você não é o autor daquele texto, ou sim, daquela frase, aquela ideia. Então, você tem o dever de fazer referência aonde você buscou aquela citação, enfim. sim, É. sim. Sim, não, essa é a forma ética, por isso que eu estou falando. Existe a forma ética, né? E existe a forma não ética. Então, é difícil para a gente pegar um jovem, né? Todos nós somos jovens, né? 17, 18, 19 anos, incutir na cabeça, com a facilidade que eles têm hoje, É. que não é só jogar no chat GPT, no Bing ou o que é que seja. Sim. A gente tem que fazer a crítica daquilo ali. Ou seja, o trabalho que a gente tem é basicamente o mesmo. Tá? A gente vai ter que ler, a gente só não vai ter o trabalho de digitar, de escrever, mas Uhum. o trabalho de ler, de entender e criticar é o mesmo. Sim. Tá? É o mesmo que a gente pegava na enciclopédia da Barça, ou do século XX, ou o que seja. É. Ler, tentar entender, criticar aquilo ali e absorver o que é correto para a gente, que a gente está entendendo como correto. Uhum. Tá? Só que devido a essas facilidades que essas ferramentas dão, é cada vez mais difícil você pegar um aluno de ensino médio, até mesmo por causa da defasagem que ele vem de aprendizado lá de trás, Uhum. fazer com que ele critique um texto se ele não consegue entender o texto. É. Para você criticar um texto, você tem que entender o texto. Primeiro ponto é você entender o texto. É. Se você não consegue entender o texto, como você vai fazer uma crítica a ele? É. Não existe. Tá? Então, eu volto a dizer, a IA está ligada com problemas antes de uso da IA propriamente dito, que é a interpretação de texto e você dizer o que você quer como pergunta para que a sua resposta seja condizente. Uma coisa, Tá? eu não sei hoje se estão fazendo isso, professor. A gente na escola tinha muito debate, vários debates, sabe? E isso é muito rico, porque você tinha uma parte da turma a favor, o outro contra, e aí tinha uma pessoa que monitorava, né?
E isso é muito importante, porque o linguajar melhora, né? O vocabulário também melhora. Então, eu acho que isso é uma forma também que ajuda na sua formação de comunicação e entendimento, né? É. E ainda vou mais, defesa de ideias, tá? Hoje um aluno não Exatamente. sabe defender suas ideias. É, Ele pensa, pode ter uma boa ideia, mas sim. não sabe colocar isso de uma forma a defender. É. Aí falta o que Mas eu falei um isso pouquinho antes. acontece nas escolas? Sim, acontece. Acontece. Infelizmente não acontece, né? Tinha que acontecer esse debate de ideias. Então, porque isso é uma maneira de você melhorar o nível, né, cultural e as palavras, né? Porque até o linguajar, eu acredito, pelo que eu ouço, né, da juventude, a forma de se apresentar hoje está muito corriqueiro, o linguajar, sabe? Não é uma linguagem de um certo nível, se o senhor me Sim. entende. Não, eu entendo. Mas eu acho que pior do que a linguagem, porque a linguagem é menos problemática de passar do que a ideia. Uhum. Você ensinar um aluno a pensar é muito complicado, É, tá? Você ensinar a forma de pensar é muito complicado. Porque aí entra a organização, entra a palavra, entra o vocabulário, entra um monte de coisas, tá? É é, um conjunto de coisas. Mas você fazer com que ele entenda algo e dentro desse entendimento critique esse algo e dentro dessa crítica ele crie algo, crie uma resposta para aquilo, é muito difícil. é, Para a gente é difícil. Para um aluno é mais ainda. Mas volto a dizer, é difícil porque desde o começo ele não é treinado para isso. é. Tá? As escolas europeias, né, acho que o Planeja já deve saber, e americanas, eles treinam os alunos desde muito cedo a defender suas ideias, a criticar um texto, a criticar alguma coisa, a ter respostas, a ter soluções. Tá? A evolução humana é baseada em soluções. Na época que a gente não tinha o que comer, a gente inventou o fogo para poder esquentar a comida para ela durar mais. A gente inventou a roda para poder transportar coisas mais facilmente. Então, o ser humano ele é baseado em evoluir. E a base de evolução deles é baseada em solução. Solução de questões, de perguntas, de problemas. E aqui no Brasil nós não somos treinados a resolver problemas. Nós somos treinados em que uma equação de Bhaskara tem x1 e x2. Para quê? O que eu vou fazer com x1 e com x2? Eles ensinam como você chegar ali, mas não ensinam o que fazer com aquilo. O que eu vou fazer com isso? Com esse conhecimento? O que eu faço com uma tabela periódica? O que eu faço com uma tabela de Linus-Pauling? O que eu faço com uma equação de Torricelli de física? Entende? Então, você joga aquilo ali, decora e cai na prova, ou você cola, ou você decora aquilo um dia antes, faz a prova, e depois no dia seguinte você não sabe mais nada. É isso que acontece. Tá? Então, bom, vamos lá, porque senão a gente não vai abrir aqui para as perguntas. O próximo são as reflexões, né? Como é que a gente pode entender a IA transformando a educação, né? Como é que a gente pode entender como que a IA pode ajudar nesse ponto, tá? Então, é bem intuitivo que a IA pode ajudar a gente nesse sentido de monitorar o aluno, de verificar onde está o aluno errando, conduzir o aluno para um lado do viés mais interessante, da ética, ok, né? Da boa ética, mas com isso a gente tem que entender o que significa um viés, uma ética. Por exemplo, aqui no Brasil, uma mulher indo à praia de biquíni, ok, tá? Ok. Em certos países muçulmanos, não ok. Não, Então, o que acontece? A IA não é no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, ela é no mundo inteiro. sim. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa, vamos supor que eu vou fazer uma dissertação sobre culturas, culturas do mundo. Sim. Será que se eu, quando colocar
essa dissertação, essa pesquisa na IA para verificar a cultura no mundo sobre traje de banho, será que ele vai trazer o traje de banho que é usado em países muçulmanos? Será? Então, são coisas, são variações de lá para cá também, tá? Eles também vão fazer uma pesquisa dessas nos países muçulmanos sobre trajes de banho. Será que eles vão conseguir acessar os trajes de banho que usamos aqui no Brasil? Uhum. E será que é interessante que eles possam acessar? Então, a gente já começa a ver níveis de ética, Sim. tá? E esses níveis de ética podem se transformar em níveis de censura, tá? Então, a gente vê que a IA, apesar de trazer benefícios, ela pode também colaborar para trazer coisas que não são muito boas, Sim. né? Então, por exemplo, há alguns anos atrás, você colocava família feliz no Google e vinham loirinhos de olhos claros tomando um café da manhã. Você não viu uma pessoa negra, você não viu uma pessoa morena, você não viu uma pessoa fora do padrão gordinha, você não via nada disso, É. tá? Você viam pessoas magras, né, Isso é com aquele padrão discriminação, europeu. professor. Sim, isso é discriminação. Com Sim. certeza. Então, é isso que eu estou falando. A IA, ela serve para trazer um monte de coisas boas, mas Sim, dependendo de como o algoritmo trata a sua pergunta, aquilo pode desandar para uma coisa que não é boa, claro. tá? Se você bota criança com fome, por exemplo, você vai ter crianças negras da África. É o estereótipo. Você não vai ver uma criança branca, de olhos claros, loira, com fome. É. Então, esse tipo de viés, tá, que é intrinsecamente colocado na sociedade, veja, não é um problema da IA, é um É. problema social. Sim. Não sejamos aqui falsos. E quando a gente pensa em ver uma criança com fome, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é uma criança negra com Ah, fome. eu acredito, inclusive, me veio agora na cabeça no direito, direitos humanos, né? Você pode aplicar os direitos humanos num país e no outro já vai ser diferente. Apesar que todos nós deveríamos ter os mesmos direitos. Só Sim, que eu não sim. acredito que isso aconteça no nosso planeta, né? Não, não, não. Infelizmente, Deve até, ter que- até porque, restrições. até porque é bom você ter o outro lado da moeda, mesmo que você não concorde, tá? Sim, Mas eu acho interessante que a IA ela fica nesse fogo cruzado, tá? Então, o que é certo para nós, em sim. determinadas culturas, como a nossa ocidental, pode não ser para culturas diferentes. Alheias. É. E o problema, tá? Só para a gente fechar um pouco esse assunto, é Uhum. como a IA deve tratar isso. É. Porque a IA, ela funciona no mundo. É. Só que o mundo não é igual. Como Não. é que a gente vai tratar os desiguais iguais? Não tem como. Até Então, esse é um dilema da IA. o direito Sim, é variável de um sim, país sim, para o outro, né? sim, As leis. É. sim. Mas o direito, você consegue, através de uma regulamentação, Sim. saber o direito de um país, de outro, ok. Mas Uhum. a cultura e o viés é impossível, não está escrito isso em lugar nenhum. É Né? complexo. É uma coisa que a gente imagina. Como eu falei, você pensa numa criança com fome, vem uma pessoa, uma criança negra com fome na África. É o que está na cabeça da gente. A gente não escreveu isso em lugar nenhum. Uhum. Quando a gente pensa em uma família feliz, né? Uhum. Então, tudo isso são coisas que a cultura coloca na cabeça da gente. É. Inevitável. Mas como a IA pode tratar isso de forma a tornar mínimo isso, minimizar É. esse problema? É. Tá? Então, essa é uma das grandes questões, inclusive sobre a educação. Porque nós temos numa sala de aula alunos de diversas Sim. opções sexuais, religiões, Religiões. É. ou, enfim, tudo. Sim. Então, isso eles percebem através de uma aula que as respostas podem ser preconceituosas, Sim. discriminatórias. É. Então, a gente tem, enquanto professor, quanto da área de educação, Uhum.
estar preparado para que isso também vire um tema de discussão na escola. Sim. Tá? Essa resposta da IA trouxe isso. Isso é correto? Isso é ético? Como é que a gente pode trabalhar esse problema? É. Então, às vezes, o problema pode virar, entre aspas, um trabalho com uma solução, possível solução para a escola resolver tudo isso. É. Tá? É o Uma coisa famoso do também que eu limão, faça uma observo, limonada. professor, nas escolas, você pode debater política no sentido do órgão, né, a política, mas não partidarista. E isso está Sim. acontecendo muito, que eu já É, assisti cenas assim terríveis e nas universidades não deveriam estar acontecendo, né? É. o que acontece é que ah, nas universidades, principalmente, os alunos que chegam ali, que têm seus 17, 18, 19 anos, Sim. o problema todo é de trás, né? E também de casa. É. Por quê? Porque se você já acostuma a falar sobre política, mas de uma forma sem politicagem, a Sim. política da forma pura, né? Sim. Tanto os partidos, partido de esquerda, partido de direita, Sim, os partidos de esquerda, isso assim, aí é assim, assim, partido de fundamental. direita, assim, assim. Pois é, mas não é o que acontece. Então, quando o aluno chega na universidade, ele já é igual a educação sexual. Se você não souber a educação sexual desde o começo direitinho, você vai Sim, aprender da forma errada, é. tá? É, É a a mesma coisa política. reprodução dos animais, a reprodução das Isso, plantas. Você isso, pode, isso, do lado científico da coisa, isso, aí você isso, aborda a reprodução isso, humana, mas não exato. é do lado emocional da coisa, porque Sim, são duas coisas totalmente separadas. sim, sim. Então, se você já tem uma educação política vindo lá de trás, ou Sim, uma educação de sexual base. vinda lá de trás, quando você chegar na educação sexual humana, não vai ser espanto para ninguém. Mas Não, todo mundo está careca de saber daquilo e ali. é tratado de uma forma com ética. Normal, Exato. normal. A mesma Na coisa política. escola A mesma coisa política. onde eu estudei, eles fazem, inclusive, organizam as crianças como se fosse as Nações Unidas. Então, cada um representa um país, aí eles debatem, isso é muito importante. E você pode fazer isso de vários exemplos, até no sentido político, né? Você ter Sim, grupos, né? Cada grupo sim, tem a sua visão, enfim, e sim. pôr isso na prática, na aula, é rico, é rico. Sim, 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 sim. É por isso que eu falo, a gente tem que trazer essas crianças do começo. É, Se você começa do meio, já está errado, você já perdeu ali, você até tem uma defasagem é, grande, é né? verdade. Então você tem que trazer desde pequenininho, porque eles não vão sentir isso. Sim. Você já vai estar dentro, intrínseco ali para eles. Bom, o próximo é aqui, desafios éticos, né? Bom, Desculpe, eu vou. passou um, Não, é aqui. isso. Deixa eu achar aqui. Desenvolvimento profissional e capacitação. Eita, então eu pulei aqui. Bom, vou pelo seu. Bom, aqui é o intuito do projeto que a gente tem na Secretaria de Educação do Estado do Rio. Uhum, Tá? O intuito que nós temos é pegar esses alunos, capacitarem eles profissionalmente, para que uhum, eles possam ter uma chance nesse mercado de IA, especificamente no mercado de IA. Tá? Eu não, aqui não é a intenção de levar o aluno para ser a parte totalmente de empreendedorismo, por exemplo. uhum, Tá? Não é a minha área. Seria até interessante que uhum, esses ensinos médios tivessem um pouco mais dessa parte de empreendedorismo, uhum. porque, ao meu ver, tá? É uma opinião minha, particular minha, esses alunos, eles são, depois que eles terminam o ensino médio, eles fazem entrega, por exemplo, de iFood, né? Entrega de comida, entrega de documentos, Sei. e a gente sabe que esses alunos têm uma capacidade de fazer coisas muito maiores do que isso, É. mas eles não têm o conhecimento, né? Se alguém chegasse
essas aulas de empreendedorismo geralmente são aulas muito teóricas. Uhum. Ensinasse para eles o que é uma MEI, como abrir uma microempresa individual, como ser um microempreendedor individual, o que tem que pagar, o que ele tem de ganho, o que ele pode fazer, coisas bem práticas, né? Ir com eles até um computador que tenha acesso a cadastro do e-mail, explicar para eles como é que funciona. Eu acho que sim, a gente conseguiria pegar esses alunos, transformá-los em e-mail e assim fazer com que eles tenham mais chances, tá? Mas o caso aqui é basicamente voltado para IA. Então, como é que esse Isso, aluno vai se... professor, é uma Diga. das coisas que a Together for Peace quer organizar a partir do momento do Fórum Mundial da Paz. Porque aí você tendo esses alunos universitários que já têm bastante conhecimento e habilidade, e com certeza, né, alunos de último ano das universidades vão estar capacitados até na inteligência artificial, de poder eles administrarem o voluntariado nesses casos, de Sim, ajudar essa garotada que não tiveram muitas oportunidades a ter uma função com mais conteúdo. sim. Essa é a ideia do projeto, né? Se você puder abraçar, eu agradeço muito. E só tem eu, por isso que a Não, gente só eu está acho numa que a gente escola. pode, né, estudar isso para que seja um viés que a Together já tem essa diretriz dentro do Fórum Mundial da Paz, né? E eu acho que vem ocupar, né, um espaço que é uma lacuna no aprendizado desses jovens, né? Sim, e eles têm muita necessidade de ter opções, né, dentro do mercado de trabalho. Uhum. Eles saem totalmente perdidos, É. precisando de dinheiro para poder ajudar a família, né? E, enfim, não tem nenhuma orientação prática, né? Que eu digo realmente determinante para que eles, ó, o caminho é esse, vai por aqui, faz isso, abre aqui, que Uhum. você vai se dar bem. Então, eles não têm essa orientação prática, né? Eles têm muita teoria, né? Olha, assim, quando você abre uma empresa é assim e tal, parará, mas você não tem realmente a orientação prática de como fazer aquilo ali. Então, é realmente um déficit que os alunos têm Sei. quando saem do ensino médio, Uhum. né? Podemos passar para o próximo. Então, agora a gente entra naquele assunto que eu já tinha falado um pouquinho antes, né? Uhum. Em que a gente tem que ter o pensamento crítico para questionar tudo que o ChatGPT, o Bing, o Gemini dão para a gente como resposta, qualquer IA, tá? Uhum. Então, se a gente não souber realmente o que a gente está pedindo, como é que a gente vai criticar a resposta, É. né? Isso acontece muito com os alunos. Uhum. Então, os alunos vão ali na inteligência artificial, na plataforma, fazem um monte de perguntas e o que ele responde, o aluno não entende. É. A resposta que é dada, o aluno não entende. Então, aí você já trava, É. né, todo o processo. Porque o processo é você fazer o questionamento, você ter a resposta, entender a resposta, criticar a resposta e gerar a sua solução. É esse o passo a passo. Se você parou em entender a resposta, o Não resto do processo não vai vai, adiante. É. tá? Então, a maioria dos alunos para nesse ponto, Hum. certo? Alguns param até antes, não conseguem formular um questionamento, que é mais grave, É. tá? Às vezes você chega para um aluno para falar, olha, usa o ChatGPT para você utilizar no seu trabalho de química, tá? Supondo que o trabalho de química é polaridade nos átomos, Uhum. né? Teoria quântica. Sim. Então, às vezes o aluno não sabe nem o que é teoria quântica, mas vamos lá, vamos supor que ele saiba. O Hum. que que ele vai perguntar? Qual vai ser a É forma de como pergunta? Qual o forma. É. questionamento? Exato. É. Então, se você não sabe formular um questionamento, já complicou, e muito. É. Não Se vai ter você formula... resposta. É simples. Não, e às vezes você formula um questionamento mal formulado. E aí não Você vai faz... ser a resposta que você Não vai ser a precisa. resposta. Então, para a gente obter uma boa resposta, a gente primeiro tem que saber o que perguntar.
Para saber o que perguntar, você tem que saber realmente o que está constando naquela disciplina. Então, se você não entender bem a disciplina, você não vai saber perguntar. Se você não souber perguntar, você não vai ter resposta. E aí você já quebra toda a Vai cadeia. fugir ao objetivo principal. Exatamente. Tá? Então, gente, a IA, ela é uma ferramenta incrível, muito boa, está revolucionando o mundo. Mas se você não souber o básico, que é É. perguntar, Saiba e para como você, perguntar. sabe, e para você saber perguntar, você tem que saber o mínimo daquele tema. Sim, Você não senão. tem como perguntar uma coisa que você desconhece. É. Impossível você perguntar uma coisa que você desconhece. Então, você tem que saber o mínimo do tema e como perguntar. Se você não souber essas duas coisas iniciais, a IA não te adianta em nada. Tá? Então, vamos passar para o próximo. Vamos ver se. Pesquisa. Ah, exato. É. Aqui é o seguinte: a educação, gente, ela é constantemente feita de pesquisas. Né? Para a gente chegar a um determinado ponto de educação, como a Coreia do Sul chegou, aquilo ali não foi feito de um dia para a noite. Foram 50 anos de trabalho duro e de pesquisa. A pesquisa, ela é o motor para que qualquer educação seja desenvolvida. Sim. Se você não tiver pesquisa, você não tem educação. E o Brasil é um dos países que menos tem publicações no mundo na É. área de pesquisas. Tá? Então, onde que a IA entra na pesquisa? Óbvio que se você tiver uma ferramenta que te traga resumos, que te traga textos já pré-definidos para você fazer uma crítica com tempo menor, com gasto menor, isso fará com que você possa ter mais publicações, publicações de maior qualidade. É. Tá? E nós Então, é temos, isso? professor, matéria-prima. O Brasil é um Sim, continente. É uma sim, questão, de novo, de interesses das autoridades, né, na área de educação, de investir sim, mais para que sim. isso aconteça, né, os laboratórios de várias áreas, né, e não está acontecendo, né. Não. E mais, não está acontecendo e você não tem previsão para que aconteça, né? Isso que é o pior. Se a gente tivesse não acontecendo, mas olha, daqui a um ano nós estamos fazendo um planejamento para poder chamar todas as pessoas da área de educação, fazer aqui um conselho governamental na área de educação. Então, não existe nada disso. Não existe nada disso. Tá? Então, além de não estar acontecendo, não é a menor chance disso acontecer nos próximos anos. É isso que é pior do que tudo. Tá? Então, só para finalizar, se a gente não conseguir investir nessas pesquisas, a gente não vai sair do lugar que nós estamos. Tá? E, para finalizar com uma chave que não é muito legal, os maiores pesquisadores do Brasil estão indo para fora do Brasil, que a gente chama de fuga de cérebros. Então, as bolsas que são oferecidas nos Estados Unidos, na União Europeia e outros países na Oceania são muito maiores do que as que oferecemos aqui no Brasil e, obviamente, com uma qualidade estrutural para que essas pesquisas possam ser desenvolvidas muito maiores também. Então, infelizmente, os poucos cientistas bons que nós temos no Brasil, eles saem do país assim que podem, infelizmente. Isso é muito triste, porque nós estamos perdendo, não só agora com inteligência artificial, mas outras áreas também, né? Pessoas que trabalham já há 20 anos e que chegam num patamar super importante para qualquer desenvolvimento, né, do país e estão buscando outros países onde tem uma oportunidade bem maior financeiramente e também de material, né? De pesquisas. Isso é muito triste, professor. É. E o pior, né, se ainda pode ter coisas piores ainda, é que para esse profissional chegar nesse status, Sim. a gente gasta muito dinheiro aqui no Brasil para formar essa pessoa. E Sim, quando ela chega no momento de dar retorno para a sociedade, ela vai embora. ela vai embora. É. Tá? Então, além dela ir embora, ela leva com ela todo esse gasto, todo esse custo. É um saco sem É, fundo. sim, sim. Então, assim, além da gente perder essa pessoa, a gente perde divisa, a gente perde dinheiro. Né? Claro. O dinheiro que ela iria ganhar aqui no Brasil e o É. dinheiro que ela
gastou para chegar até lá, É que era a verdade. hora dela dar o retorno. Então, é um cálculo aí de um valor realmente muito grande, né? Bom, nós temos Professor, aqui o último. Oi, se tiver alguém que quer fazer uma pergunta, por favor, pode abrir o pode. microfone. Tem a Márcia também que entrou. Bem-vinda, Márcia. Desculpe eu não ter falado com você antes. Mas se você também tiver alguma pergunta, por favor, pode abrir o microfone. Esse é o último slide, né? Eu vou abrir para perguntas daqui a uns 2 minutinhos. Bom, para fechar isso tudo, a gente viu que a IA ela tem a parte que é, vamos dizer assim, o lado bom da plataforma e também as consequências que ela pode trazer para a gente. Só que a culpa, vamos dizer, tanto do lado bom quanto do lado que não é bom, não é da IA em si, e sim de nós enquanto sociedade. A gente viu aqui, durante toda essa explanação, que os problemas que a IA tem são problemas nossos que transferimos para a IA. Tá? Problema de vieses, problema de ética, são problemas nossos, seres humanos. Tá? Não é o problema da IA. Obviamente, a gente vai ter que olhar para essa solução que a IA está dando de uma forma diferente. Tá? Por quê? Porque não temos essa tecnologia, nunca tivemos uma tecnologia com essa parecida. Dizem, a IA vai tomar controle das nossas vidas. Gente, antes que a IA tome controle das nossas vidas, nós temos que tomar o controle das nossas vidas. Tá? Nós temos vários problemas de ética, de viés, como a gente falou aqui, da educação como um todo, e não temos solução. Não adianta colocar somente a culpa na IA. A IA é um reflexo de nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Tá? Tanto que a IA usa o que para existir? Nossos dados. Quem colocou os dados na internet somos nós. Somos nós que colocamos tudo isso lá. Ela somente pega aquilo que nós fizemos. Então, se a gente tem uma resposta que não é legal, que a IA não nos dá bem, a culpa não é da IA, é nossa. Nós colocamos aquilo ali. Ela só está pegando o que a gente colocou. Né? A gente tem um mar de dados e ela vai buscando os dados ali dentro. E Ela, nós colocamos. ela foi armazenando todo o que foi introduzido na máquina. Exatamente. Tá? E quem introduziu fomos nós. Se introduzimos certo ou errado, cabe a nós agora pensar sobre isso. Né? Tá? Então, é só para a gente fechar isso, para a gente tirar a culpa da IA de certas coisas que acontecem. Né? Porque, na verdade, o que a IA faz é justamente pegar aquilo que a gente jogou dentro daquele balde ali durante anos e anos e anos, e agora a gente está querendo alguma resposta daquilo que nós criamos. Né? E às vezes a resposta pode não ser do jeito que a gente acha legal. Basicamente isso. Obrigado aí para todo mundo. O último slide está aqui os meus dados, né? O meu e-mail, se alguém quiser perguntar alguma coisa, telefone, e o LinkedIn ali também, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, tá? Obrigado a Aí, todo mundo. Se alguém quiser pergunta, estamos abertos aí. ok. Alguém quer fazer um? Márcia, você levantou a mão. Ah, também a Mariciele. Pode fazer, querida, pode falar. Boa tarde. Na verdade, eu bati palma, né, encerrando Ah, os comentários, mas eu queria compartilhar um comentário que eu me interesso muito por IA na educação e executei uma pesquisa com alguns alunos em uma instituição que eu dou aula sobre o uso do chat GPT por alunos e professores. A conclusão que a gente viu ali entre o que eles responderam é que eles têm consciência, as pessoas têm consciência que não estão preparadas para usar uma ferramenta desse nível no ambiente da educação. E essa consciência nos surpreendeu. A gente achou que as pessoas iam falar, não, é bacana, faz um monte de coisa, mas as pessoas têm consciência que elas não estão preparadas para o IA, por mais que seja o popular, o chat GPT, no processo da educação, seja na visão de aluno ou na visão de professores. por falta de conhecimento mais amplo, será? A gente não abriu, a gente só pôs umas questões assim para verificar o nível de concordância. E esse nível foi bastante alto.
tanto por professor, principalmente pelos alunos. A gente colocou algumas outras questões de conhecimento, daí a nossa conclusão de que as pessoas têm uma visão muito limitada do IA. Então, isso pode estar acarretando essa insegurança deles. Mas isso foi nossa conclusão, não foi a palavra dos respondentes. Mas aí te Em deixa relação, pensando, né, professor? O sistema educacional está falho. é, eu vou um pouquinho mais além. Quando a gente desconhece algo, isso aí vale para qualquer coisa. Uma ferramenta tecnológica, você entrar numa caverna escura, você vai sentir medo. Normal, natural, né? Eu já estava falando com a Miss Pania um tempo atrás, quando ela pegou o computador dela, né? Eu tinha Ela ficou com medo de medo, matar né? o De estragar. computador. Então, é um medo. Quando um ser humano é colocado em contato com algo que ele nunca viu, medo. É óbvio, Assusta. medo. Não tem como, não tem outra. E o ChatGPT, na verdade, ele é uma inovação tecnológica. Obviamente, certos alunos não têm conhecimento, e a primeira impressão que vai ter é medo, né? Medo de usar aquilo ali, medo de fazer alguma coisa errada, medo de que algo dê errado. Mas a gente tem que desconstruir isso. Por quê? Porque nós não temos tempo, tá? Não, Esses alunos, eles vão ser jogados no mercado de trabalho em que a IA vai ser como usar um Word, um PowerPoint, um Excel. exato. Se você não souber usar, você está fora. É, Então, a gente tem que desconstruir isso. Como que se desconstrói isso? Com conhecimento. Com medo, se você tiver conhecimento, você vai entender aquilo ali e passa a não ter medo, né? Nossos antepassados tinham medo da lua, do sol, de tudo. A partir do momento que a gente conheceu isso, acabou o medo. A gente entendeu o que é o sol, entendeu o que é a lua, entendeu como é que é a transição entre eles e está tudo certo. É a mesma coisa. Nós temos que... A ideia desse projeto de ChatGPT nas escolas, aqui no Rio de Janeiro, é justamente isso, levar essa tecnologia para os alunos, para que eles, primeiro, parem de ter medo, e segundo, entendam e saibam como usar aquilo ali. Então, vamos dizer assim, é uma forma que você vai ter de colocar esses alunos mais adaptados, mais preparados sim, para o mercado de trabalho, para você conseguir um emprego, porque já é hoje uma realidade que, se você não tiver pelo menos o mínimo de conhecimento de algo de inteligência artificial, você está fora do mercado. é, com E com certeza. certeza. É. Bom, eu compartilhei o link ali da pesquisa, se depois vocês quiserem dar uma olhada, tá lá de acesso Ah, eu público, né? quero. Eu quero. Não, e eu gostaria de aproveitar para dizer para vocês que no canal do YouTube, vocês podendo acessar Together for Peace, que é o nome da nossa ONG, nós estamos agora com 131 vídeos com palestras absolutamente fantásticas, né? Nós trabalhamos com alunos das universidades que fazem estágio conosco, a IBMEC, já tivemos a Veiga de Almeida, estamos com uma universidade em Foz do Iguaçu, que também os alunos fazem estágio conosco de relações internacionais. Então, bem-vindos. E, professor, foi um prazer enorme ouvir a sua palestra. Eu acho que esse assunto tem bastante coisa para a gente falar de novo no futuro próximo, né? Muito esclarecedor. Eu lhe passo o microfone para suas palavras antes da gente fechar a nossa. Poderia fazer uma outra pergunta? Peraí. Com certeza, pode fazer. Você acha que a IA é uma ferramenta mais útil para os alunos ou para o próprio professor? Qual é realmente vai ter o toque de... Tá ouvindo? Tô vendo. Olha, eu Sim, sim. vou, eu Qual, vou. qual desses dois profissionais vai ter o toque de Midas assim para realmente usufruir o máximo? O ensinante ou o ensinado? Olha, eu não sou muito de estar em cima do muro, mas eu vou te dar uma resposta que pode parecer em cima do muro. Para todos, para todos. O professor precisa muito, muito da inteligência artificial para o seu trabalho. A gente comentou aqui como que a gente pode ser valioso a IA para o professor na elaboração de prova, no acompanhamento de aluno, na acessibilidade do aluno, no feedback do aluno. Vai ser assim uma ferramenta que vai revolucionar
o trabalho do professor. E o aluno, essencial. Hoje, quem não sabe mexer no Word hoje tem trabalho? Quem não sabe mexer hoje no PowerPoint tem Excel, trabalho? né? Quem não sabe mexer no Excel? Ninguém, não tem como. É a mesma coisa que você saber ler e escrever, No né? Quem não Canva. sabe hoje mexer no e-mail, anexar um documento no e-mail. Então, assim, gente, a IA veio para ficar, não tem jeito, tá? E quem não souber realmente, pelo menos alguma coisa, e depois, obviamente, você vai ter que se aprofundar, porque não tem como fugir desse assunto, mas pelo menos alguma coisa, hoje, agora, no mercado de trabalho, numa entrevista de emprego, o que você usaria IA nesse trabalho? Se você não souber responder isso, fora, está fora, infelizmente está fora. Então, para responder, aluno, professor, administrador de escola, sociedade em geral, todo mundo. Quem está trabalhando, quem não está trabalhando, quem está buscando emprego, quem tem empresa. Se você não tiver por dentro do que a IA pode fazer por você e melhorar o seu trabalho, alguém vai fazer isso e vai deixar você para trás. Professor, com licença. Toda? Eu sei que já está passando um pouquinho do horário, mas primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer que fazer dar algumas respostas e fazer algumas colocações. Primeiro, que as suas pontuações foram muito pertinentes. O que me faz, né, iniciar aqui agora é dando algumas respostas rápidas. Primeiramente, a, a, a professora tinha perguntado se o Estado está, se os estados, né, estavam realmente aplicando tudo isso, estavam em sala de aula aplicando o debate, enfim. Eu posso dizer, eu sou professora de escola pública, tenho formação em letras, português, inglês, espanhol, tenho também a ciência da linguagem, sou formada em mestrado em linguística, e o que ocorre? Sim, tento fazer o máximo possível nas minhas aulas. O debate é fundamental, isso estimula a argumentação, isso traz a argumentação, traz a reflexão crítica, é óbvio. Eu tenho que seguir por esse caminho, porque não me permito ir por outro. Afinal de contas, se não for por esse caminho, não tem como fazer. Mas, voltando à pergunta, será que fazem? Depende do professor, depende assim. Tá? Cada caso é um caso, não é o caso de eu falar aqui agora, mas realmente isso tá. Eu acho que isso aí não é inerente ao professor e à carreira, porém nem todos aplicam, né? Então, e segundo o Estado, ele está fazendo, Estado de São Paulo, ele está fazendo com que as aulas dos estudantes sejam cada vez mais online. Então, hoje nós temos a disciplina Aceleração para o Vestibular, que eu aplico, que é online. Nós temos a redação e leitura, que é online. Nós temos também língua inglesa, que é online, uma parte presencial, uma parte na língua inglesa. Nós temos a oratória sim é presencial, oratória e comunicação. Eu ministro todas essas disciplinas. E já ministrei muitas outras dos itinerários relacionados ao jornalismo. Que tudo, como o senhor pode ver, traz o debate, traz a argumentação, traz a reflexão crítica, enfim. Muita gente criticou a inserção dos itinerários, não é? E os itinerários eram justamente para isso, para inserir cada vez mais a reflexão crítica. Mas quem não aplicou de forma, digamos, adequada, não é? Então perdeu-se o poder dessa disciplina, como também perdeu-se o poder da argumentação, da reflexão e o interesse dos alunos, é claro, com certeza, né? Então, assim, e a última aqui agora, eu queria dizer para o senhor que realmente tudo isso me fez lembrar a época pós-pandêmica, não é? Afinal de contas, qual é o professor que não teve medo, que ficou com uma interrogação Um assim, pânico geral. exatamente, muitas pessoas, inclusive, tiveram pânico mesmo, síndrome do Foi? pânico, tiveram realmente problemas seríssimos, Sim. né?
a Deus, eu não fui o caso. Eu não sou exemplo disso, mas eu fiquei muito feliz porque foi uma grande oportunidade de aprendizado das ferramentas tecnológicas, não é? E eu vejo também a IA hoje como essa colocação que o senhor disse aí no final, que quem tem medo, realmente, quem tem medo não fica inerte, fica É, paralisado, porque o medo paralisa, não é? Então, assim, por que as crianças aprendem? Porque apertam, fuçam, apertam os botões, não é? E verdade. o professor fica sempre bobão, porque ele tem medo de colocar o dedinho lá, né? Então, tudo isso realmente faz muito sentido. Eu achei muito pertinente toda a sua fala. E quero, para finalizar, professor, falar que realmente a questão da IA, os medos que temos, os desafios que temos, realmente, a parte cultural, né, ética, isso aí, desde que o mundo é mundo, até na própria educação, nós temos essas falhas, ou não sei se chamaria só de falhas, mas, enfim, tantas outras adjetivos poderíamos colocar. Hum. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, depois de tudo isso aí, né, o seguinte: hoje em dia, a única ferramenta que eu vejo, né, eu conheço mais um pouquinho por fazer parte do grupo lá, e o pessoal, né, o Arnaldo, que se disponibiliza sempre, o Eliezer, enfim, né, agora vou alugá-lo também, claro, né, sobre a questão das ferramentas, né, as ferramentas mais pertinentes, mais interessantes, mais propícias para que possam ajudar o professor hoje na sala de aula em relação à IA. Eu vejo que os meus colegas professores e eu também fazemos muita utilização da Luzia, somente da Luzia, porque a grande maioria não tem conhecimento. Então, como as redações são online, os professores têm aplicado, têm utilizado a Luzia para fazer as correções das redações. Mas eu gostaria que o senhor participasse isso para nós, sugerisse, não é? O que poderia ser mais pertinente no momento, o que está de mais atual aí que pudéssemos facilitar a nossa vida, afinal de contas. Já temos muitos a fazer, coisas, né? Hum. Obrigada, é isso. Obrigado pelas palavras. Parabéns pelo que você faz com seus alunos. Eu acho que isso revoluciona a educação. São pessoas assim que revolucionam a educação, né? Amém. Se a gente for esperar o poder público, se a gente for esperar Não vai governo X, acontecer. Y, Z, não vai acontecer. Não vai acontecer, infelizmente. Tá? Então, graças a pessoas assim que a gente tem uma esperança, né? Que esses alunos possam multiplicar esse tipo de pensamento. É isso que impulsiona a gente da educação. Bom, em relação a medo, tem duas formas de a gente aprender, né? Na pancada, como foi na pandemia, não teve jeito, É. ou de uma forma estruturada, como fez a Coreia. Obviamente, de uma forma estruturada, você tem mais tempo, mas você também está mais bem sedimentado. Quando você aprende na pancada, você aprende igual papagaio. Você fala, mas não sabe o que está falando, né? Você faz porque viu alguém fazer. Apertei esse botão porque alguém apertou e deu certo, tá? Então, assim, não existe muita teoria quando você aprende na pancada. Você vai mesmo no sentido ali, no instinto, né? Como ela falou, você pega uma criança, vai cutucando até achar. É como a gente aprende na pancada. Bom, ferramentas. Olha, para você apertar um parafuso, você não usa um alicate. Você usa uma chave de fenda que vai caber naquele parafuso. Ainda tem isso, né? Parafuso pode ser de fenda, pode ser pode ser um monte de tipo de parafuso diferente. Então, para cada problema, vamos dizer assim, existe uma solução, tá? Eu posso dizer aqui algumas soluções padrão: ChatGPT, Gemini e Bing. Agora, você tem o DALL-E, você tem o Perplexity, você tem N outras ferramentas que são de usos mais específicos. Vai depender de qual é o problema que você tem, tá? Aí você pode fazer uma pesquisa rápida na internet, que também te ajuda bastante, pode me perguntar, não tem problema nenhum. Mas vai depender do problema. A ferramenta depende do problema que você tem para solucionar, tá? Mas, basicamente, o ChatGPT, o Bing e o Gemini, eles trabalham bem para problemas genéricos, tá? Prova, acompanhamento de aluno, planilha. Tem o Copilot também, Hum. que já deve estar agora, no meio do ano para frente, disponível pela Microsoft, Uhum. e vai ser também bastante útil em planilhas, no Word, no PowerPoint, tá?
Então, assim, vai depender muito da solução que você quer, do problema que você quer resolver, Hum. tá? Mas essas três que eu falei, elas solucionam 90% dos casos. Perfeito. Ah, Obrigada. Nada, eu que agradeço. eu botei aqui no escrito o nosso telefone da Together for Peace, se vocês gostariam de copiar, e aí eu posso passar para vocês o material do nosso trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo, dos vídeos que nós temos no canal do YouTube com a Together for Peace, e vocês podem replicar para os alunos, porque de tanto em tanto a gente tem convidados para falar sobre assuntos pertinentes, atuais, e eu me sinto muito honrada com esse trabalho que a gente vem fazendo. Professor, lhe passo o microfone para as suas últimas considerações. Obrigado, Mr. Panier, pelo espaço, pela, por estar sempre por perto aí, para a gente poder divulgar o trabalho que a gente faz aqui na escola, em Niterói, e para poder colocar isso para que outras pessoas também possam abraçar essa ideia, não com a IA, mas com outras coisas, né? Sim. A gente, às vezes, pode pensar, eu não conheço sobre IA, mas conheço sobre outra coisa, que pode passar isso para um aluno, que pode passar isso para a Uhum. escola, e fazer com que esses alunos, com que essa escola tenha uma expertise nesse assunto, né? Sim. E pode ser, por exemplo, o português, a língua portuguesa, como a professora falou, que é importantíssimo. A gente viu que sem isso não existe IA. Como é que eu vou chegar e fazer uma pergunta se eu não sei português? Né? Já começa Verdade. por aí. Então, é importantíssimo que a gente pegue esses alunos que são cada vez mais carentes desse conhecimento prévio que eles não têm e passe esse beabá que eles não tiveram lá atrás no momento que eles estão. Porque se passar esse momento, vai ser cada vez mais difícil eles pegarem esse bonde. Então, parabéns aí às professoras, às pessoas da área de educação. E se precisarem de alguma coisa, meus contatos foram dados aí, estamos aqui. Tá? E a senhora também, Miss Panete, se Ah, precisar de alguma coisa, estamos aqui. obrigada. Obrigada a Muito obrigada. todos. A gente se vê logo na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.